Boa tarde a todos. A paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém? Mais uma vez estamos aqui nessa quarta-feira. Vamos olhar, peraí, vamos dar uma bisbilhotada, porque eu não me lembro. Dia 23 de abril. Dia 23 de abril. Hoje, exatamente, 23 de abril, o nosso maná do céu, né, que é a palavra do Senhor, e a água da vida eterna. Que o Senhor venha nos dar esse alimento, que o Senhor venha nos fortalecer com uma palavra, com direcionamento, para que nós possamos verdadeiramente entender o querer do Senhor e não o nosso. Porque muitas das vezes o nosso querer não é o querer de Deus. E nós devemos sempre buscar a direção no Senhor. Porque em tudo nós precisamos dele. Em todas as direções. Porque muitas das vezes nós tomamos tanta decisão errada e depois nós pagamos um alto preço por isso. A falta da presença do Senhor das nossas decisões é aquelas decisões que nós tomamos no meio de no momento que nós estamos eufórico, nós estamos numa euforia, sabe? Muitas das vezes nós não compreendemos o porquê tomamos alguma decisão. Em relação a esse tipo de decisão, futuramente vai trazer muitas consequências. Física, psicológica, muitas das vezes nós nos tornaremos pessoas submissas, muitas das vezes nós vamos ter que ter, alabassura alamanai, uma sabedoria divina para suportar tamanha a luta que nós vamos enfrentar, pois nós nunca sabemos o que nós estamos pegando, nunca nós conseguimos conhecer verdadeiramente as pessoas. Às vezes nós vemos pessoas nascer. Nós vemos aquela pessoa nascer, nós vemos ela crescer. Futuramente, você vai ver que você esteve o tempo inteiro carregando uma cobra no colo. Exatamente. Exatamente isso que a palavra que o Senhor me dá. Porque você carrega uma criança desde o nascimento dela, você a ama, você cuida, você tem aquele amor, aquele carinho, você quer carregar ela pro resto da vida. Só que quando você não enxerga que por trás dessa bela criança, um dia vai tornar um adulto e vai tornar uma pessoa que realmente que não vai ser uma pessoa de caráter, vai ser uma pessoa egoísta, vai ser uma pessoa falsa, vai ser uma pessoa manipuladora, vai ser uma pessoa que verdadeiramente de duas faces. Entender o caráter, às vezes você estende a mão, às vezes você dá para essas pessoas o teu melhor, o que você carrega, o que você tem. Por isso que o Senhor diz, mandou eu entregar aqui, o que a mão direita dá, a esquerda não fique sabendo. Porque muitas das vezes, nas nossas entregas, na maneira que Deus nos faz, né? O Senhor nos coloca para colocar o quê? Ajudar pessoas. O Senhor, às vezes, coloca em nós um coração abençoador, um coração que é Ele mesmo por trás da gente quando alguém precisa de uma ajuda. E nós, na nossa inocência, nós acabamos ajudando e nós entregamos tudo que nós temos de melhor para essas pessoas. Só que com o tempo, os meses vão passando, os anos vão passando, quando vê a forma daquela pessoa
ela aparece. Pessoa que uma hora ela é gentil, outra hora ela passa perto de você e nem olha na sua cara. Às vezes ela trata bem todo mundo, mas quando vê do nada aquela pessoa, ela se torna uma pessoa distante e você não entende, você fala assim, mas o que eu fiz para essa pessoa? Você não fez nada, foi Deus que está te afastando. Não foi você, foi Deus que está afastando de você pessoas com dupla personalidade, pessoas com duas caras, pessoas falsas, sabe? Muito falsas. O Senhor revela a falsidade muito grande de pessoas que às vezes elas não entendem o porquê. E quando essas pessoas, por mais que às vezes você sabe que ela é falsa, você quer ela perto. Por mais você fala assim, mas ela é tão boazinha, ela deve ter algum problema, ela deve ter um problema psicológico, aquilo ali não é normal, uma pessoa tão generosa, uma pessoa tão bondosa. Todo mundo tem defeito, né? Nós devemos aceitar os defeitos. Só que para Deus, se você é uma pessoa com coração puro, se você é uma pessoa que não tem maldade e não vê maldade, o Senhor afasta esse tipo de pessoa. O Senhor tira essas pedras de tropeço. Isso também é uma pedra de tropeço. Isso é um engano. É pessoas dissimuladas que por mais que tenha oportunidade de mudar, não muda e vive uma vida atrás. Sabe aquelas pessoas que elas falam de Deus, elas falam de Jesus, mas é só pelos lábios, elas só adoram a Jesus nos lábios, mas elas não adoram Jesus no coração. Elas estão desligadas verdadeiramente. Estou falando isso porque eu consigo ver a cena de pessoas assim, sabe? Correndo atrás, assim. Eu tive um sonho correndo atrás de uma pessoa assim. Eu queria pegar e bater nessa pessoa, no sonho. E tava ela e mais 3 igual a ela, que é as 3 que ela falava mal. E essa pessoa, ela tem, todos os 4 tinha rosto. É pessoas mesmo. E o interessante de tudo isso, que eu não entendi o que era. Eu acordei e nem lembrava, aí o Senhor me lembrou. E eu agora estou passando aqui o que é. São pessoas falsas, são pessoas que a gente carrega na vida, no colo, que nós damos o ombro, que nós muitas das vezes dissemos eu te amo, e essas pessoas são falsas, porque as 4 estavam juntas e as 4 são falsas. São 4 falsidades. São 4 pessoas com falsidades. Carabachuri Alamanai, que elas fingem ser o que não é. Elas querem passar uma imagem enganosa e mentirosa. Então são 4 pessoas que o Senhor vai estar removendo da vida de alguém ou de várias pessoas. São as 4 pessoas mais falsas que você confia. As pessoas, mas essa pessoa jamais. Sim, essa pessoa que você acha que não é jamais, é aquela que você carregou no colo. É aquela uma que você viu crescer, é aquela uma que você ajudou quando mais precisou de você, essas mesmas pessoas. Ou a outra é aquela que quando você precisou te ajudou também. São as 4 pessoas. E a outra é a pessoa que sempre quer te agradar. A que eu estava correndo atrás, essa é aquela uma que ela sempre quer agradar. Ela quer sempre mostrar que ela eu cheguei, eu vou fazer isso, eu quero isso. Você faz, mas sempre te mostrando com agrado, por isso que eu não gosto. Você fala, não preciso, obrigada.
Esse tipo de pessoa que às vezes, ai, não vou fazer, ai, eu vou trazer, ai, eu faço questão. Aí depois ela é uma das pessoas falsas. Então, cuidado, porque a palavra do Senhor que o Senhor me entrega nessa tarde está em Jeremias 28. E o sonho já foi dado, então vai sair 4 pessoas da vida de pessoas. E você vai saber que é com você, porque o Senhor vai testificar no teu coração para você saber que é com você. São pessoas muito próximas, pessoas que você gosta muito. A palavra do Senhor que nos diz hoje está em Jeremias 28. A luta de Jeremias com o falso profeta Ananias. Oh, glória a Deus, aleluia. E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias. Aleluia. O Senhor, dai-me o arabassúria alamanai. Já está em alabaxúria. O rei de Judá, no ano 4º, no mês 5º, que Ananias, filho de Azur, o profeta de Gebião, me falou na casa do Senhor perante os olhos dos sacerdotes, alabassúria alamanai, e de todo o povo, dizendo, arabaxúria alamanai, assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo, eu quebrarei o jugo do rei de Babilônia, arabassúria alamanai. Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os vasos da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, o rei de Babilônia, levando-os para a Babilônia, alabassúria alamanai, alabaxúria, e também a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os do cativeiro de Judá, que entraram em Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei de Babilônia, arabassúria alamanai. Então falou Jeremias ao profeta, a Ananias, o profeta, aos olhos dos sacerdotes, alabassúria alamanai, e aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor, alabassúria alamanai. E disse, pois, Jeremias, o profeta, amém. Assim faça o Senhor afirme as tuas palavras com que profetizaste, e torne ele a trazer os vasos da casa do Senhor, e todos os do cativeiro de Babilônia, a este lugar, aleluia, arabassúianai. Mas ouve a glória esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo, arabaxúria alamanai. Os profetas que ouve antes de mim, antes de ti, desde a antiguidade, profetizarão contra as muitas terras e contra grandes reinos, guerra e mal e peste, alabaxu e alamarxuri alanai. O profeta que profetizar paz, quando se cumpra a palavra deste profeta, será conhecido por aquele a quem o Senhor, alabassúria alamanai, na verdade enviou. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou, alabassúria alamanai, e falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo, assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, depois de passados 2 anos completos de alabassúria alamanai.
de sobre o pescoço de todas as nações, Arabaxuri Alamanai. E o Jeremias, o profeta, se foi, Alabaxuri Alamai, Arabaxuri Alamanai, Reikarabaxuri Alamanai, o glória, aleluia, Alabaxuri Alamanai, Erigiargmi Calabassuri Alamanai, Rapasorki Karabani Calabashuri Alamanai, Orai Kimi Calamanai, Resiar Coloquiargmi Calamanuri Alabassuri Alamanai, Rekiar Calabarali Alamanai, Oregiargmi Calabassuri Alabassuri Alabargi Rabahana Yargmi Calamanai, Oregiargmi Coloquiargmi Calabashuria, Araxiargmi Calabassuri Alabassuri Alabassuria, Arakorgimi Calamanai, Calamanai, Rebica, Rabasuria, Rebiargimi, Calabasuria, Rabasuria, 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 Ralabarsuria, Carabara, Calabarcuria, Remicanai, Regiar, Georgia, Remi, Calabarquia, Calabasuria, Artorgi, Alabasuria, Alabasuria, Rabasuria, Alabasuria, Alabarturia, Hanai, O Glamanuria, Remi, Calabsuria, O glória. Alabassuri Alamanai. Ai, ai, o que significa isso? O que o Senhor me revela? 4 poderes. 4. Arabassuyanai. Sobre Arabashuri Alamanai. Sobre 4 poderes. De uma Arabashuri Alamanai. Sobre a nação. Os 4 poderes sobre a nação. Alabassuri. A profecia é para o tempo de agora. A profecia, Alabassuri, Alamanai. Os seus profetas, aquele que profetiza a paz, Alabassuri Alamanai. O tempo determinado haverá a paz. Só que tudo que estava, todos os despojos, tudo que foi tirado por Nabucodonosor, vai ter que ser devolvido. Tudo vai ser voltado, vai ser entregue. Da mesma maneira que foi tirado. A palavra do Senhor, eu não tenho como revelar ela, Alabassuri, Alamanai. Partes por partes. Pois os Alabassuri, Alamanai. Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: eu quebrei o jugo do rei de Babilônia. Depois de passado 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os vasos da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, o rei de Babilônia, levando para a Babilônia. Também Alabassuri Alamanai, Argabassuri Alamanai, Eregiziar Gorika Alabashuria, Arabassuri Alabassuri Alamanai. Também Jeconias, filho de Jeoaquim, Alabassúria, rei de Judá, e todos os do cativeiro de Judá, que entraram em Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei
o jugo do rei de Babilônia. Alabassúria, Alamanai, Arabaxúria, Alabaxúria, Orabassúria, os 4 poderes, o Senhor diz, eu quebrarei. Arabassúria, Alamanai, o Senhor vai devolver, o Senhor vai tirar das mãos de Nabucodonosor. Arabassúria, Alamanai, quem é o Nabucodonosor do nosso tempo? Quem tem tomado Arabassúria, Alamanai, os poderosos, o poder de toda a nação? Arabassúria, Alamanai, Orgiargmika, Alabaxúria, Alamanai. Será devolvido, será devolvido. Arabassúria, Arabassúria, Alamanai, Kurimika, Namanai, Regiargomika, Alabaxúria. Oh, meu Senhor, fala de um jeito que nós entenda. Dê o discernimento, Arabassúria, e todo o entendimento dessa palavra, para que todos compreendam o que o Senhor nos fala nessa tarde. Aonde, Senhor, Alabaxúrianai, eu não ia Alabassúria. Glória, Arabaxúria, Alabassúria, Alamanai. Oria kahamara juriki argmi kalabaxúrianai. Guarda essa profecia. Jeremias 28, que o Senhor nos entrega, aonde essa profecia vai se cumprir nos 4 poderes, do engano, da mentira, da manipulação, da covardia, aonde as caras serão reveladas, verdadeiramente os que estão escondidos, através de cara de bom, de bonzinho, porque é tão boazinha, é tão boa, é uma mulher, é uma mulher que fala Alabassúria, Alamanai, essa palavra. A mulher que vai ser Alabaxúria, Alamanai. Eu posso vê-la, Alabassúria, Alamanai. Essa mulher Galabassúria, Alamanai, tem dominado Arabaxúria, Alamanai. Ela domina todo o Arabassúria, Alamanai, todos os papéis. O Senhor me mostra essa mulher nos poderes através de uma mesa, Arabassúria, Alamanai, aonde ela está, Alabassúria, Alamanai, onde ela realmente tem o poder nas mãos, só que ela não faz nada, porque ela está no meio de todos. Ela joga para todos os lados, porque ela não Alabassúria, Alamanai. Ela se oprime em ver, mas ela não para de Arabaxúria, Alamanai. Ela não tem coragem de fazer o despojo. Ela não tem coragem de fazer a obra verdadeira dentro da Alabassúria, Alamanai. Arabassúria, Alamanai. STS. Essa mulher é uma mulher que tem o poder na mão.
ela tem o controle. STS. Ela é uma juíza nos 3 poderes. Ela é a 4ª. Só que ela não se sente capaz de fazer o que ela realmente tem para fazer. Ela não se sente capaz, ela tem medo. Ela se parece uma mulher com uma aparência realmente demonstra segurança, demonstra que realmente ela pode, mas na verdade dentro dela ela parece um rato que corre, que se esconde. Essa mulher, ela tem andado Arabassuri Elamanai, a vida Arabassuri Elamanai por trás. Ela sabe tudo, ela conhece tudo o que tem por trás dos outros 3. A falsidade, o engano e a mentira. É os 3. Ela pode. Ela vive no meio dos 3. Ela não concorda, ela não aceita, mas ela é conveniente com tudo, porque ela sabe que se ela abrir a boca, ela pode ser punidamente. Acontecer um acidente, acontecer algo com ela, e de repente ela pode ter um infarto, de repente ela pode cometer um suicídio, porque é assim que eles fazem. Para ir com Galabashuri Elamanai e continuar enganando toda a nação. Usando do poder para enganar, para mentir. E para manipular. Só que o Senhor vai tocar tão forte nessa mulher. O Senhor vai dar uma coragem tão grande sobre ela, que vocês vão ver essa palavra, Jeremias 28. Guarda essa palavra, Jeremias 28. O que o Senhor vai fazer nos 4 poderes. Essa mulher, ela tem o cabelo aqui, ó. Eu não sei o nome dela. Ela tem o cabelo curtinho aqui. Tipo Chanelzinho. E o cabelo dela não tem tintura. Naturalmente branco. Ela vai mudar. É Hortman. Uma coisa assim o nome. Hortman. Essa mulher Hortman. O Senhor vai tocar nela. O Senhor vai dar uma ousadia. Que ela vai tomar decisões que ela nunca teve coragem. Porque aquilo está engasgado dentro dela. Sabe como que uma pessoa fica engasgada, que ela vê tudo e ela não pode fazer nada porque ela teme e ela, às vezes ela tem vontade de fazer o que Deus tem bradado dentro do coração dela, mas ela não tem tido coragem. Ela tem passado anos oprimida dentro dela mesma. Ela dentro dela, ela é uma pessoa que não é conveniente com tudo que acontece, com tudo que fazem. Ela vai ter uma coragem
uma ousadia que o Senhor está derramando sobre ela. Essa força é a mesma força que Deus deu à juíza Débora. Arabassura Lamanai. Essa mulher vai calabassura, o Senhor vai tomar ela de uma maneira em cima do planalto. E ela vai abrir a boca. O que ela nunca disse vai sair. Porque o Senhor vai estar falando através da boca dela. Prepare-se. O que vai vir à tona. Lembra da pastinha dentro do computador, aquele computador antigo que o Senhor me revelou e eu passei, que era uma pasta secreta, que estava apenas uma pastinha no canto Arabachura Lamanai, de um computador muito antigo. É ela, Abachúria. É ela, Arabassura Lamanai. Não conseguiram excluir. Não excluíram a pasta. Chegou o tempo do Senhor, Alabassura Lamanai, abrir a boca e soltar todos os despojos, tudo que está guardado, tudo será botado para fora, revelado. Os despojos é revelado, é a boca aberta, é a boca que vai abrir. E todos ficarão impactados. Porque Deus, daqueles que busca verdadeiramente a presença, aqueles que não aceitam, aqueles que não compactua, aqueles que não, Rabassura Lamanai, aqueles que chegam um dia, temos que abrir a boca. E vou dizer, aguarde e verão. O que é um trabalhar do Senhor verdadeiramente. Vocês vão ver o Senhor trabalhando. Porque o Senhor abre a boca, Ele fecha a boca, Ele faz o que Ele quer, com quem Ele quer, na hora que Ele quer. Não adianta, não tem manipulação, não tem ninguém. Arabassura Lamanai. O Senhor está por trás de tudo. Enganados e confundidos serão todos aqueles que duvidam que Deus, a existência dele, continua no meio do seu povo, no meio de todos nós, aqueles que crê que Deus é o único Senhor e Salvador, Ele é o único, que não há outro além dele. Passa a geração, entra a geração, Deus continua, só nós passamos, mas Ele não passará. Sabe que o Tarabassura Lamanai, a opressão, tudo aquilo que temos sentido, tudo aquilo que nós vemos, sabe, que está sobre a terra. A terra está sobre o aceleramento do Senhor, Ele acelera. É um aceleramento que Ele vai acelerando, 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 e o controle da terra está nas mãos do Senhor. Nosso Deus, o Criador, Ele é o único que é digno de honra e louvor. E creiam e não pensam, Alabassura Lamanai, que essas palavras cairão por terra, porque se o controle é dele, as palavras é dele, tudo será cumprido conforme a vontade dele. E o Senhor confirma essa mesma palavra. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor fará. Vocês acham que Arabassura Lamanai é fácil entregar algo assim? Algo que eu não tenho conhecimento algum e nem me interessaria. Mas
o Senhor fala, Ele entrega. Não duvide do que o Senhor entrega através da minha pessoa. Haverá poucos dias para um reboliço muito grande. O reboliço sobre essa nação vai ser muito grande. Estejam preparados para ver o reboliço do Senhor. Muitos ficarão de boca aberta. As iniquidades sempre têm que vir à tona. Porque essa palavra que o Senhor me mostra. Iniquidades serão descobertas. Nada ficará oculto. Só ocultam algo quando não existe Deus por trás. Porque o Senhor, quando é Deus que está por trás, seja qualquer coisa, qualquer pessoa que está na presença de Deus e acontece alguma coisa, e essa pessoa ora, e essa pessoa busca, essa pessoa realmente jejua, essa pessoa e se entrega na presença do Senhor verdadeiramente, não tem o que fica oculto, não tem embaraço, não tem nada escondido. O que não vá alabaxúria alamanai, a alabassúria, única coisa que fica escondido quando não buscam a Deus. Aí Deus deixa o próprio homem tentar cavar alabassúria alamanai, os seus próprios buracos. Eles deixam exatamente a pessoa fazer o que ela quiser, no momento que ela quiser. Ela pode fazer, porque o Senhor não intervém. É por isso que tem muita, cadê o Deus? Cadê esse Deus que tantas coisas acontecem? Busca verdadeiramente Ele que você verá. Pode passar tudo, a terra, os tempos, tudo pode ser passado, mas a palavra do Senhor não vai parar, não vai passar. O que o Senhor fala não passará. Porque muitos dizem que Deus é esse. Esse é um Deus que Ele derrama dons sobre todos nós, para que nós possamos viver verdadeiramente sobre a direção dEle, buscando nele, entregando o que Ele manda e o que Ele fala e o que Ele faz. Não adianta eu querer fazer as coisas do meu jeito. Não adianta, enganados serão todos os que enganam. Todos esses nunca arabaxúria lamanai terão êxito. Muito falta o entendimento sobre toda essa terra, sobre todo ser humano, que não existe caminho sem Deus, não existe vida sem Jesus, não existe a vida eterna sem Jesus Cristo. Existe engano. Alabassuri alamanai, gorgiar que me calamassuri alai, oresiar que me calamanuiar calamanai hanai, arabassuia hanai, ergrimi calamani calabassuianai, rahier gibiar alamahani, ergimorkiar imi alamanai. Ah, sejam prudentes, sejam verdadeiramente prudentes, ande no caminho reto, receba o Espírito do Senhor, porque sem Ele ninguém fica de pé. Adore, glorifique, exalte o nome do Senhor. Ninguém entende o que o Senhor nos diz, ou que o Senhor nos fala, ou que Ele entrega, mas que seja resplandecentemente a palavra dEle através da minha boca, não a minha palavra. A minha palavra não vale nada.
se não for verdadeira. Quando ela basura, ela manai, como pode isso? Como pode? Ninguém conhece o Espírito verdadeiramente, a não ser o próprio Espírito. O Espírito se identifica com o Espírito. Aqueles que não têm o Espírito não compreendem o que vem do Espírito. Se todos buscassem a verdade e não o engano, não ficariam confundidos. Nesse momento, não estariam em confusão. Estariam verdadeiramente vivendo os princípios do Senhor, aquele que criou os céus e a terra, os mares e tudo o que há sobre a terra. O Senhor, ele não confunde. Confundidos somos nós em querer nos confundir, para que nós possamos viver uma vida de engano e de mentira, onde nós mesmo entraremos em buracos. Nós cavamos nossos buracos e nós entramos dentro dele. O Senhor não tem nada a ver com os nossos erros, com as nossas falhas humanas. Nós somos muitos presenciosos. Nós, às vezes, perdão aí se eu não estou conseguindo falar. A pessoa que é presenciosa não está saindo. É isso aí mesmo, meu amigo. É isso aí mesmo. Às vezes nós não conseguimos falar uma palavra correta. Eu não consigo. Mas eu consigo ver a palavra perseguidor. Eu consigo ver o perseguidor que te persegue, que é aquele que não permite que você evolua, que você realmente viva uma vida santificada. É presunçoso, é uma pessoa muito presunçosa, enganosa, mentirosa. Os princípios do Senhor está na obediência. Quanto mais eu obedeço, mais o Senhor se agrada. Quanto mais eu renuncio, mais agradável fica. Labachura, Lamanai. O meu ser na presença do Senhor. Porque a entrega é total. É corpo, alma e espírito. Eu não desvio para poder buscar consolo no engano. Só que eu sinto tudo o que sente. Eu consigo distinguir o que está no espírito e o que não está no espírito. Eu consigo saber e ver pessoas que vivem espiritualmente no espírito. Porque o tempo é para que nós busquemos mais, para que nós ore mais, para que a gente vigie mais. E muitas das vezes eu posso ter várias pessoas que dizem assim, não me segue, eu vou seguir, eu não curto, não é que eu não curto, não aparece. Tem pessoas que realmente são serva verdadeiramente de Deus, só que você tem o teu chamado e eu tenho o meu. Você tem a sua capacitação, eu tenho a minha. Todos nós temos o mesmo espírito, porque não há diferença de espírito, mas há diferença de dons. Cada um carrega o seu próprio dom, capacitado e derramado sobre ti o dom de Deus, para que cada um viva segundo a direção do Senhor. Uns é a profecia, outros, a labassura lamanai, é o da cura, outros é aquele que entra dentro do hospital, é aquele que ora e a pessoa é curada, aquele que ora e a pessoa é liberta. Cada um carrega um dom, só que todos os nossos dons são do Espírito de Deus. Não adianta o que um profeta é, o que um profeta realmente é. O profeta, quem está
acima de um profeta? Um sacerdote. Será? É o sacerdote? Vamos ver a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Que muitas das vezes nós nos enganamos em dizer coisas que não vêm do Espírito, mas vêm da própria carne. Eu não posso entregar exatamente o que seja da minha carne. Acerca da diversidade de dons espirituais, 1 Coríntios 12. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejamos ignorantes, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, todos nós éramos gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiado, que alabassure alamanai, que é exatamente o que nós éramos conduzidos. Por isso que eu era uma gentil, como todos. Portanto, vós quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anatema. Algum dia alguém ouviu falar isso? Não, né? E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Como que eu sei que o Jesus é o Senhor? Porque quando eu era gentil, eu não sabia que Jesus era o Senhor. Eu não tinha conhecimento e nem sabia discernir quem era Deus, quem era Jesus e quem era o Espírito Santo. A não ser o Trino, hoje, que eu conheço. Isso é o dom de Deus, é do Espírito de Deus, que plana sobre o meu ser para entregar a palavra que Ele me entrega. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Esse vídeo fica aí para que todos queiram entender o Espírito Santo de Deus. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, cada um que é batizado pelo Espírito Santo, ele vai ser usado pelo que é útil. Tem muitas pessoas que têm o Espírito Santo e estão dormindo, como eu dormi um dia. Porque há um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Até o dom de Deus vem para a ciência. Pessoas que têm alabassura alamanai, esse dom da ciência dado por Deus. Outro pelo mesmo Espírito a fé. Então, pessoas que têm muita fé, é um dom que Deus derramou. Você tem o dom da fé, oh glória! Através da fé, você pode mover montanhas. Através da tua fé, você pode fazer milagres acontecer. Alabassure alamanai. O outro, pelo mesmo Espírito, o dons de cura. Você pode colocar a mão numa pessoa enferma e ela sair curada. Olha que dom maravilhoso. Olha que dom divino. Você poder curar uma pessoa que está enferma, uma pessoa que realmente necessita de cuidados e você chegou e tocou. E ela foi curada para a honra e glória do Senhor Jesus. E o outro, a operação de maravilhas. Esse é aqueles que faz sobrenatural acontecer, né? E o outro, a profecia. E o outro, o dom
é de discernir os espíritos, e o outro a variedade de línguas, ô glória, Alabassui Alamanai, e o outro a interpretação das línguas, que só se o Senhor derrama esse espírito para que ela venha de saber o que o outro está falando. Eu não sei, sabe, quais são os meus dons. Eu sou apenas um instrumento na mão do Senhor, que Ele faça de mim a obra dele e não a minha, porque eu não tenho obra, eu apenas tenho Deus e eu sirvo ao Senhor, Alabassuri Alamanai, de corpo, alma e espírito, e pelo meu querido, amado, precioso esposo, o meu Senhor Jesus Cristo, que além de ser a minha rocha, a minha videira, aonde eu me entarabassuri Alamanai, aonde eu fui enxertada como um galho seco, sem vida, sem razão para viver. Ele me limpou e me enxertou, e aqui estou. Glória, aleluia. Mas um só é o mesmo Espírito e opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. A unidade do corpo, vamos além, olha, tá lindo essa palavra. Vamos entregar para vocês terem um pouquinho de conhecimento da palavra de Deus, porque às vezes vocês não entendem o que é os dons de Deus, que é os dons do Espírito de Deus, porque muitas das vezes ninguém quer explicar, né? Porque é tão bom a gente ser usado e ninguém entender, né? Porque a gente quer ser único. A unidade dos membros do corpo, essa parte que é maravilhosa. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois, gente, eu não disse, ó, 1 Coríntios 12, tá? 1 Coríntios 12, a partir do versículo 1. Eu tô no 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Somos só. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou a mão? Por que não sou mão? Não sou do corpo. Alabassuri Alamanai. Não sou do corpo. Não será por isso do corpo? Alguém está sem pé aí? Não. Então você faz parte do corpo. O teu pé faz parte desse corpo. Glória a Deus, aleluia. Ai, aqui era o pé. Agora vamos para a parte da orelha, versículo 16, Coríntios 1, 1 Coríntios 12. E se a orelha disser, por que não sou o olho? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Nós não sentiria, nós não poderia ver, nós não poderia, faltaria ouvir, ver, a sentir o cheiro, o pé para andar. Calma que eu tô me perdendo aqui, olfato. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um dele como quis. E se todos fosse um só membro, onde estaria o corpo? O 20. Agora, pois há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós.
Não teria como nós dizer isso para o nosso próprio corpo, né? Aí como que nós podemos dizer isso ao corpo de Cristo? Como que nós podemos dizer ao Senhor? Porque Ele tudo vê, Ele tudo sente, Ele nos direciona. Porque se você está em Cristo, a direção do teu andar, do teu caminhar, será guiado por Ele. O teu ouvir não vai ser um ouvir apenas seu, mas será ouvir a voz do Senhor. Os teus olhos que fala é o olho espiritual que você vê, o que ninguém mais vê. A boca só vai falar o que vem do Espírito. E o olfato é o sentir o cheiro de várias formas e de várias maneiras, porque muitas das vezes nós não entendemos nada do espiritual. Nós apenas sabemos que nós temos um nariz, que nós cheiramos, sentimos cheiro de perfume, sentimos cheiro de CC, sentimos cheiro de pessoas que não tomou banho, sentimos cheiro de cebola, alho, todos os temperos de uma comida cheirosa, gostosa. Nós temos um nariz que sente o cheiro da fumaça, do mato, das árvores. Nós sentimos cheiro. E a rabassura elamanais. Olha o que o Senhor me faz lembrar. Eu sou uma pessoa que andando pela minha cidade, eu conheço o cheiro de cada lugar. Só pelo cheiro. Às vezes eu gosto de caminhar pela cidade, porque eu consigo distinguir o cheiro de cada bairro. Cada bairro tem um cheiro. Isso é um dom do Espírito, não é um dom meu. Da mesma maneira que muitas das vezes você sente cheiro ruim de carniça e você não sabe o que é. Mas isso é o Espírito Santo de Deus revelando a você um escarnecedor. Pessoa falsa, pessoa mentirosa, pessoa que fala mal de você, você vai sentir cheiro de carniça. Se você sentir cheiro de cigarro, cheiro de charuto, é macumba. É que o teu nome tá lá no meio foi levado para fazer alguma mandinga, algum ritual contra você. Se você sente cheiro de álcool, de bebida alcoólica, tem algum espírito oprimindo, obsessor de alguém dentro da tua casa, e por aí vai. Só uma palhinha. Dos pés, onde eu estava, o olho, dizer a mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Às vezes a gente não dá valor em nada no corpo da gente, né? E tudo é necessário. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais ao que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Antes os membros do corpo, porque antes os membros do corpo, que parece ser os mais fracos, são necessários. O que é mais fraco do nosso corpo? Qual é a parte nossa que é mais fraca? E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, esse honramos muito mais aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Muitas das vezes pode ser a nossa sexualidade. Exatamente, a sexualidade, porque às vezes essa parte, a parte que nós não vemos, que é a nossa parte coberta, elas servem, sim, elas têm cada parte do nosso corpo, ele tem um fundamento. Para cada, né, nós temos todas a parte do nosso corpo. As nossas genitálias, as nossas mamas,
que por uma mulher pode alimentar seus filhos, né? Porque é um alimento. A outra parte são para gente descartar as nossas impurezas, né, do corpo, o que acumula, para que venha o nosso rim trabalhar completamente bem. A função do nosso corpo, de todos os nossos órgãos, é o que está se dizendo aqui. É o que eu posso ter o conhecimento através do Espírito. Se eu tiver errada, que o Senhor me cale. Arabassuri Alamanai. Posso continuar? Então, o que significa um membro de um corpo? Tudo que nós temos no nosso corpo, ele tem valor. Ele é valioso para o Senhor. O Senhor quer cuidar de tudo. Mas para isso, o que nós devemos dar honra? Ao Senhor. Nós não podemos dar honra aos nossos desejos carnais, a parte carnal. Porque muitos de nós nos envaidecemos e colocamos coisas. Tem muitas pessoas que mesmo servindo a Deus, olha que eu nem imaginei nisso, hein, que o Senhor ia me levar. Muitas pessoas, elas entregam o corpo ao Senhor, só que elas estão colocando coisas para dentro que não faz parte de um corpo cristão. O que é? É querer parecer um atleta, é querer ser como todo mundo, bombado. São suprimentos que você, às vezes, se você tivesse o dom do Espírito e você não tivesse tanto na vaidade, você conseguia discernir que não é agradável ao Senhor. E o Senhor já falou dessa palavra aqui, ó. Há um vídeo do ano passado sobre anabolizante, sobre coisas que vocês estão colocando no corpo. Se você é cristão, você vive em Cristo, você vai querer dar o teu corpo para o Espírito, ou você vai querer dar o corpo para você mostrar que você tem um corpo escultural, um corpo cheio de curva, ou um tanquinho, que você está querendo mostrar, exibir o seu físico e não o teu espiritual. Cuidado. Está entregado. Porque muitas das vezes, olha o engano de um ser humano. Olha o que essa palavra pode dizer, o membro de um corpo de Cristo. Nós não podemos andar pela vaidade humana. Nós não podemos fazer parte dessa Babilônia que nós vivemos. Nós devemos nos cuidar sim, mas não para querer aparecer os músculos, ou a barriguinha, tanquinho, ou os glúteos, ou as pernas saradas, mas tudo tem que ter um equilíbrio. Você pode fazer um exercício físico, sim. Você pode fazer uma academia, sim. Você pode fazer o que você quiser. Só não toma porcaria para destruir. Porque o templo é do Espírito, não é seu. Está entregue. Porque o templo do Espírito, você não precisa de nada, a não ser de uma boa alimentação. Uma alimentação saudável, com alimentos que realmente ajuda a restaurar toda a musculatura do seu corpo. Ok? Você não precisa ser escravo, porque vocês não sabem aonde está sendo feito. A Rabassura, ela manai, o Senhor vai revelar. Às vezes, vocês estão comprando um suprimento que é feito numa garagem. Às vezes, sabe aqueles barracãozinho bem sujo, que nem a vassoura é passado? Ali é manipulado. Tem muitas coisas que estão fazendo mal para a saúde de muitas pessoas e elas não sabem o porquê. Porque eu quero ter a força de Sansão. A força de Sansão foi pelo Espírito de Deus. O corpo de Sansão foi pelo Espírito de Deus. E vamos dizer, né? Sansão, acho que ele não tomava esse suprimento, não. A força dele estava no cabelo, na obediência, no voto. A força dele era o voto que ele fez com Deus. Sansão fez um voto a Deus para obter a força.
E muitos estão indo atrás do quê? De porcaria. Colocando dentro do templo o que não é agradável ao Espírito. E muito mais, muito menos agradável a Deus. Tome cuidado, meus anjos. Eu ia falar meus anjos. Meus amores. E meus irmãos e irmãs. O Senhor chama a atenção daqueles que Ele ama. Eu não estava preparada para isso e entregar essa palavra, não. Para dizer a verdade, essa palavra é para que nós tenha conhecimento do discernimento do Espírito, para que nós não ande no engano, na mentira, porque muitas das vezes estão tentando nos vender tantas coisas que é enganável, que não é bom, é apenas para mostrar a aparência. Qual é a melhor aparência de uma pessoa? É o semblante dela refletir o Espírito Santo de Deus, é a santidade dela, é a entrega dela. A vaidade, não. Vaidade é algo que é idolatria, nós vamos idolatrar. É a mesma coisa, por que eu não assisto meus próprios vídeos? Porque eu não quero idolatrar minha própria imagem. Eu não quero vaidade. Nós podemos sim nos cuidar, zelar o corpo, cuidar do cabelo, do corpo, fazer exercício físico, sim, mas nós não podemos ter exagero. Nós não podemos colocar coisas que da mesma maneira. Se eu tenho o Espírito Santo, eu vou querer ficar alcoolizada. Se eu tenho o Espírito Santo, eu vou querer ficar... Eu não posso falar a palavra, que essa palavra, eu não posso nem lembrar que ela existe. Muitas das vezes nós colocamos o nosso corpo, que é para entrega ao Senhor, para nossas próprias paixões, pelos nossos próprios egos, que o nosso corpo venha a ser o templo do Espírito Santo de Deus, para que cada dom seja manifestado em cada um de nós, de uma maneira realmente agradável ao Senhor, onde vocês serão usados como um vaso na mão do oleiro. É Ele que vai verdadeiramente cuidar de cada vasinho. Continuando. Porque, no 24, porque os que em nós são mais honestos, peraí, deixa eu ver, decorosos, então, antes os membros do mesmo corpo, prestes e fracas são necessários. Não tenho a necessidade de vós. Gente, eu fico totalmente perdida aqui, porque o Senhor vai entregando e depois é para mim voltar. Reputarmos seres menos honrosos, tá. No 24, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Então, muitas das vezes, nós não temos, eu mesmo não tinha honra nenhuma, quem que eu sou. Hoje alguém pode me julgar da maneira que quiser, porque eu sei o que eu tenho com Deus, eu sei o que o Senhor pode me honrar, porque eu estou honrando o nome do Senhor, verdadeiramente. Então, antes eu não tinha honra, mas hoje, pelo Espírito Santo, o Senhor pode me derramar uma honra, que eu não precisa ser, eu vou fazer tudo o que eu quero, eu vou me exibir, eu vou, como eu já falei no outro vídeo, isso tudo é coisa do carnal, o do Espírito. A honra vem de Deus, nós seremos honrados pelo Espírito, porque, cada dom derramado, você vai ter uma capacitação, e o Senhor vai te mostrar, o Senhor vai te colocar em evidência, para que vejam, olha, essa tem os dons do Espírito, esse é um vaso que tem me honrado, esse vaso, realmente, eu estou trabalhando nele, mas ele tem me honrado. Isso é o dom de Deus, que Deus vai estar, você vai honrar Deus e Deus vai te honrar. Que mesmo pessoas que não te valorizam, pessoas que não te dão valor algum, o Senhor vai te dar um alto valor.
que é um vaso de honra para o reino. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual, cuidado um dos outros. Por isso que o Senhor nos levanta para entregar, porque nós devemos, como membro do corpo de Cristo, nós estar ligados a todos os membros, porque todos nós em Cristo, que derramou os dons, que tem nos dado, mesmo na nossa fraqueza, às vezes que nós somos muito fraquinhos, mas o Senhor nos une num só corpo, que é o corpo dele. Nós devemos estar ligados, nós não podemos, por mais que às vezes a gente vê algo desagradável em alguém, mas nós devemos deixar o Senhor cuidar e não julgar, porque nós precisamos. E quando um irmão chega, uma irmã chega, se o Senhor foi que disse e entrega a profecia e entrega a vara da disciplina, dá uma disciplinada aí, não leve para maldade, não leve para o rancor, não leve, mas tá querendo se achar melhor do que eu, não conhece a palavra, não sabe nada e vem aí querer chamar atenção. Nós não devemos chamar a atenção de ninguém, mas o Espírito Santo de Deus chama a atenção de cada um de nós, porque muitas das vezes nós não enxergamos nossos erros, nós não observamos, nós achamos que nós somos muito perfeitos e não somos. E aí o Senhor fala assim, isso aqui não está me agradando não, vai lá fulano, dá uma chacoalhada com a vara da disciplina, entrega o que eu mando. É isso, para que a pessoa venha cada dia estar mais no corpo de Cristo, andando e se aperfeiçoando. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Porque muitas das vezes nós queremos ser egoísta. É esse o meu medo. Das vezes eu cobrar muito o Senhor. Porque muitas das vezes eu quero estar no meio, eu quero estar com meus irmãos, eu quero estar com as minhas irmãs, mas o Senhor me deixa. Ou eu falo, Senhor, será que sou eu? Será que é eu que estou me sentindo melhor do que todo mundo? Eu não sou melhor do que ninguém. Nós somos todos irmãos e irmãs, somos todos mesmo ligados na mesma videira, no mesmo corpo de Cristo. Eu quero estar, pensa que eu não quero? Só que de repente eu vou estar no meio e o Senhor vai me usar. O que vai acontecer? Não vão gostar. Porque aonde que eu entro, o Senhor revela. E quando o Senhor revela, vocês não vão aceitar que essa disciplina vem de Deus. Vocês vão achar que o julgamento é meu. É por isso que eu vivo isolada. Para que vocês compreendam exatamente. Porque aonde eu entrar, se tiver coisa fora do lugar, o Senhor vai colocar a labassura e a lamanai, a palavra na minha boca. E o Senhor vai chamar a atenção. Porque um homem, uma mulher, não pode a labassura e a lamanai depois ficar namorando e tendo contato. É fornicação. Tem pessoa, tá namorando, você não pode ter uma vida sexualmente ativa antes do casamento. Você tem que esperar exatamente o tempo, olhar, ver, conhecer, para depois marcar a data do casamento. Depois do casamento, sejam felizes para sempre. Amém? Louvado seja Deus, aleluia. Ora vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular, já entreguei. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, glória a Deus, aleluia.
E em terceiro, doutores, aleluia. Depois, milagres. Depois, dons de curas, de cura, né? De curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagre, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpreta todos. Aí tá um ponto de interrogação, um ponto de exclamação, de pergunta. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Glória a Deus por essa palavra. Louvado seja Deus e exaltado o Criador. Porque muitas das vezes nós precisamos ouvir uma palavra, lê-la inteira, não só o versículo, porque o versículo nos fortalece, mas a palavra nos ensina e nos disciplina pela verdade e pelo querer do Senhor, porque muitos não compreendem. Eu entenderia? Não. Se eu quisesse algo hoje, eu preciso de uma resposta vinda do Senhor para mim. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Só que o Senhor não falou. O Senhor mandou eu entregar para que vocês compreendam o querer dele. Da mesma maneira que eu tenho que aprender a confiar nele, mesmo eu não entendendo nada e nem compreendendo os desígnios da minha vida e nem o meu direcionamento, o meu caminhar. Faça sempre uma reflexão sobre a palavra de Deus. Sempre busque verdadeiramente ouvir a palavra do Senhor. Busque no conhecimento divino e não no carnal. O carnal é falho. O carnal, ele entrega o que ele quiser. E muitas das vezes o Senhor manda entregar sim. Porque eu já cheguei a entregar palavras e não cumpri. Sabe por quê? Porque não depende de mim a palavra ser cumprida na vida de alguém. A palavra para ser cumprida, quando ela não é profetizada, como foi no início do meu vídeo, foi profecia, foi direcionada. O que o Senhor vai fazer é para vocês terem o conhecimento do que o Senhor vai operar sobre a nossa nação. Tirando exatamente isso, o que significa? Eu entrego uma profecia, o Senhor revela, a pessoa zomba, a pessoa ri, a pessoa faz deboche. Ai, eu gosto tanto, mas ela é tão louquinha. Só que a palavra do Senhor, ela nunca vai cair vazia. Ela sempre vai acontecer. Para mim obter um milagre, para mim obter que uma profecia se concretize na minha vida, primeiramente, eu tenho que ter fé em Deus, eu ter fé que Deus, ele é capaz de fazer, e eu crer de todo o meu coração, de toda a minha alma, que essa profecia vai ser cumprida. E o que eu vou fazer para que essa profecia venha a ser cumprida? O que a palavra foi entregue? Eu vou orar, eu vou vigiar, eu vou exatamente falar, Senhor, se o Senhor falou que isso iria acontecer na minha vida, então eu creio, mas se faça a tua vontade, o teu querer, porque muitas das vezes as pessoas, elas levam uma profecia na brincadeira, elas não acreditam em profecia, que são os zombadores. Por isso que os zombadores não verão a Deus, os que zombam da palavra de Deus nunca chegarão a lugar nenhum. Não vão chegar, porque já zombam. O que vocês têm algum conhecimento da palavra? Ah, mas eu faço caridade, eu faço a bondade, eu ajudo um pobrezinho, eu ajudo outro pobrezinho, eu faço tanta coisa. Só que você não faz porque você quer. Você faz para que o seu ego se sinta melhor. Só que isso é uma
É uma caridade morta. É uma caridade que você faz que não agrada a Deus. Só está agradando o teu ego, só está agradando o que você recebe. Só que um dia você vai chegar na presença de Deus por algum mérito, você vai ter que crer. Você vai ter que confessar. Você não vai entrar no reino dos céus duvidando, escarnecendo, zombando, sabe? Passando a palavra, ri. Quem ri hoje vai chorar amanhã. A palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz. Nada, nenhuma palavra dele tem caído por terra. Tudo que a palavra do Senhor tem dito está acontecendo. Jerusalém está acontecendo tudo que o Senhor, todas as profecias que foi entregue. E como no mundo inteiro, a profecia faz parte de um cumprimento de uma palavra. E tudo isso se contribui para a promessa, uma promessa de salvação eterna. Mas aquele que não crê, não vai ver, vai sofrer, vai chorar, vai ter lágrimas de sangue. E sim, porque quando bateu o arrependimento, da dúvida, de dizer, nossa, por que eu não criei? Por que eu fui duvidosos? De repente, ninguém está acreditando que vai haver um arrebatamento. Porque todo mundo zomba, né? O que é o arrebatamento? Como que eu vou ser arrebatada? O que vai acontecer? Simplesmente, de repente, pessoas vão desaparecer do nada. Vão procurar. Essas pessoas não foram assassinadas, essas pessoas não aconteceram nada. Não vai haver vestígio. Essas pessoas simplesmente, sumiu. Por quê? Essas pessoas são os santos, são aquelas pessoas que têm verdadeiramente jejuado, chorado ao pé da cruz, têm realmente confiado na promessa, têm se entregado, têm sido perseguido, têm sido caluniado, que todas as perseguições, toda a zombaria, tudo que fazem quando ela fala Jesus está voltando, e zoam, e faz a zombaria, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Quando Jesus voltar, eu quero só ver como vai ser, e se ele não voltar? De repente, pessoas vão desaparecer do nada, e vocês vão ficar procurando. Só que quando isto acontecer, será a grande tribulação sobre a terra. Se agora tá do jeito que tá, né, os rumores, são os rumores, as dores do parto, a hora que vir realmente a tribulação, os que ficarem para a grande tribulação, esses vão chorar lágrima de sangue e não vai ter o Consolador, porque o que eu preguei aqui, o que eu falei através da palavra de 1 Coríntios 12, são os dons do Espírito que o Senhor derrama sobre nós para toda a capacitação de um ser humano, onde você se aproxima mais do Senhor e você crê mais que essas profecias são verdadeiras e que realmente jamais você duvide que Jesus vai voltar, que jamais você duvide que há uma promessa de uma salvação eterna, mas para isso você vai ter que largar os seus pecados. Para isso, você vai ter que abrir mão de tudo que te agrada, de tudo que é bom para você, tudo aquilo que realmente você, sabe, honra, você adora, aquilo que você mais venera, tudo aquilo que você acha que é a única coisa que vale a pena na tua vida, você vai ter que abrir mão por Cristo. Você tem que abrir mão, você tem que colocar a tua vida no altar de Cristo. Você tem que colocar a tua família no altar de Cristo. Você tem que entregar a tua vida e a tua família para que o Senhor venha cuidar. Porque a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós entregamos a nossa vida e nós entregamos a nossa família. Que essa família seja guardada e protegida pelo Senhor. Só que você não vai poder fazer nada por ninguém. Aqueles que duvidam, você vai fazer o quê? Vai orar.
Aqueles que ficam ali zombando, você vai ter que orar, você vai chorar. Essa é a perseguição. Tá pensando que a perseguição é só do mundo de pessoas? Não, a perseguição é dentro da nossa casa. A perseguição é no meio da nossa parentela. Os nossos perseguidores estão no meio dos nossos amigos. Está no meio de todos os familiares. Está no meio de todos os lugares. Aqueles que perseguem e que não aceita conhecer a verdade, aqueles que acham que a vida é agradável, que tudo que eu faço é tão agradável, tudo é bom, só que é bom para você, mas não é bom para Deus, porque tudo isso acontece com todos os seres humanos, todas as criaturas, mas Deus conhece cada uma. Por isso que tem muitas pessoas que dizem, eu não consigo. Se você está vivo, se você está viva, continue crendo que Jesus vai voltar e você vai ter uma salvação. Se você realmente não morreu ainda, é porque o Senhor tem a salvação para você. Ele tem uma promessa, mas depende de você aceitá-la. Através de Jesus Cristo para a eternidade. Porque a chave de Davi está na mão de Cristo. A chave de Davi está na mão de Jesus Cristo. Ele é que abre a porta. E é ele que fecha a porta também. Para aqueles que creem, a porta estará aberta. E aqueles que não creem, a porta será fechada. A palavra do Senhor, ela é verdadeiramente pregada com amor, com zelo, com que arabaxura elamanai, que arabaxura elamanai, que o Senhor testifica ela no coração de cada um e verdadeiramente ela tem um selo, o selo do alto céu, que esse selo não há na terra, só o Senhor pode selar para que essa palavra venha a ser cumprida. E não existe homem ou mulher que derrube ou arranque o selo de Deus sobre a palavra que vai se cumprir. Fiquem verdadeiramente sóbrios, andam verdadeiramente longe da prostituição, longe da corrupção, longe da fofoca, longe do engano, longe das blasfêmias, longe de tudo que é corrupção da carne, dos vícios. Em tudo, alabassure alamanai, afastes do seu caminho todo o engano, porque esses não conhecem a Deus e nem vivem verdadeiramente, porque quem conhece a Deus vai ouvir a palavra e vai ser cumprida na vida dela, porque o Senhor vai cuidar, porque Ele cuida, Ele tem zelo, tudo Ele prepara, tudo é preparado para aqueles que amam a Deus, tudo já está sobre o controle do Senhor, nós apenas devemos orar, vigiar e aguardar, que assim o Senhor fala conosco nesse maná dessa tarde, dia 23 de abril de 2025. Que essa palavra fique, porque essa palavra eu vou ter que fixar ela. Eu não vou poder ler, eu tenho que deixá-la. É o maná, né? Mas para que a palavra seja cumprida, ela tem que ser fixada. Ela tem que estar fixada para que ela não seja excluída, para que todos vejam que Deus não brinca de ser Deus. Temos 3 meses com ela aqui. Quem for assistir, que assista e preste atenção no que o Senhor está falando. Agora, se depois se for para ser excluída e o Senhor me mostrar, eu não posso excluir, então ela vai ser fixada, porque ela vai ser a garantia que o Senhor testifica hoje essa palavra com o selo dele sobre a terra, sobre a nossa nação brasileira, que o Senhor falou no princípio, é o que vai vir sobre nós. Eu não sei, que como vocês também, estou aqui aprendendo, nunca sei como que o Senhor vai me usar, porque muitas das vezes eu chego aqui, eu estou arrasada, eu estou precisando ouvir, mas eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, para que o teu querer prevaleça, o meu não.
E muitas das vezes duvidam, mas a palavra está entregue. Ainda não, Senhor? Então tá bom. O Senhor quer que eu continue, então eu vou continuar. Dizer, o que eu posso dizer? O Pai é bom, né? Olha só o que o Senhor mandou eu entregar. Eu gosto muito dessa palavra. E é incrível, né? Às vezes eu acho que o louvor dela eu não sei, sabe? Porque essa palavra é um salmo que o Senhor está mandando eu deixar aqui. Eu gostaria muito de entender, porque tem um louvor, né? Que na igreja, geralmente, as pessoas louvam. E é muito lindo, é muito bom que o Senhor está mandando eu entregar aqui. Que... o Pai Nosso, gente, vocês nem acreditam que eu ia entregar, não é o Salmo, não. Não é o Salmo, não. Então vamos, né? O Pai Nosso, que estais nos céus. O Senhor quer que eu faça essa oração hoje, então vamos lá. Porque é Ele mesmo que está por nós todos, né? E eu vou orar o Pai Nosso que Jesus ensinou para os seus discípulos, né? Porque eles queriam aprender a orar o Pai Nosso como os discípulos de João. Senhor, então vamos lá, né? Pai Nosso, né? Aqui não tá. O Pai aqui nós sempre colocamos Pai Nosso que estais no céu, santificado. O Pai Nosso de Lucas não é Pai Nosso, não. É Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Só que não está aqui, tá? O final do Pai Nosso. Só está, Pai, santificado seja teu nome. Porque nós precisamos muito orar o Pai Nosso. É muito importante o Pai Nosso. O Pai Nosso é o que nos livra de todas as tentações. O Pai Nosso é aquele que nós nos santificamos todo dia a Ele. Ore o Pai Nosso, porque esse tempo é o tempo que nós precisamos. Porque eu sei que tem muitas igrejas que não oram, claro, né? Não ora, por quê? Por causa de uma igreja, por causa de uma denominação cristã, mas todos nós fazemos parte do mesmo corpo que é Cristo, gente. Se você faz parte do corpo de Cristo, você faz parte da oração que o Senhor nos deu, que é o Pai Nosso, que ele está em Lucas 11. Ore o Pai Nosso, mesmo que seja o Pai Nosso que você já conhece, mas ore todo santo dia. Por isso que o pecado se estende sobre a Labassúria e a Lamanai, sobre todos nós, sobre a nossa nação, porque muitos deixaram o Pai Nosso, porque nós vamos o Pai Nosso, não tem necessidade de eu orar o Pai Nosso, né? Porque quando nós oramos a Deus, oh Deus, nosso Pai querido, precioso, a Ti entregamos a nossa vida, tudo, mas o Pai Nosso, você está santificando o nome dele, você está se entregando a ele, você está pedindo que ele te liberte das tentações, ele te livre de todo o mal. Como, da mesma maneira,
O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas o Senhor quer que eu te entregue, que vocês venham orar o Pai Nosso todos os dias. Porque o Pai Nosso é que vai trazer a vitória. É o Pai Nosso que vai trazer essa palavra, essa profecia cumprida sobre a tua vida, sobre a tua casa. Quantas casas não ora o Pai Nosso? Só ora o Pai Nosso a hora que vê o perigo. Só ora o Pai Nosso quando vê que tudo está desabando. Porque às vezes tem muitas orações que nós, quando nós cremos em Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, porque nós estamos buscando o reino, nós estamos buscando que o Senhor reine, que o Senhor venha reinar acima de todos nós, para que todas as palavras e profecia sejam cumpridas sobre essa terra e que você saia ileso, ilesa, que vocês saiam protegidos, porque através do Pai Nosso, o inimigo vaza, porque quando você ora o Pai Nosso, o inimigo vaza. E muitas das vezes nós não entendemos o poder que o Pai Nosso tem, porque somos preconceituosos pelas pessoas que oram. Às vezes, por causa que a pessoa tem uma própria igreja dela, ali todo dia eles oram, e tem muitos que oram e oram, né? Os terços. Por isso, por causa de um terço, porque de uma pessoa que faz uma oração, ela está adorando a Deus quando ela está orando o Pai Nosso. Só que muito diz o Senhor que nós não podemos usar de repetição, né? Porque quando eu oro o Pai Nosso, eu orei o Pai Nosso agora. Eu não preciso ficar novamente ali, porque se o Senhor ouve, cada palavra nossa é uma vez. Nós não precisamos ficar repetindo, porque o Senhor só quer ver como que você vai agir até o dia do cumprimento da promessa. Porque Ana, ela chorava, vocês acham que as lágrimas de Ana caía por terra, porque foi só quando ela foi na frente do tabernáculo, quando ela estava ali na presença de Eli, que ela estava ali orando e ele achou que ela estava embriagada, foi que Deus veio cumprir a palavra dele sobre entregar ela a Samuel, que ela ia gerar Samuel. O Senhor já deveria, só que Deus ali estava testando a fé de Ana, como ele testa a nossa fé todos os dias. Por isso que nós demoramos a conquistar um milagre. Por isso que às vezes nós achamos que nunca nós vamos conseguir sair do lugar. Muitas das vezes nós vamos ficar por aqui mesmo. É para te desanimar, é para você parar, é para você desistir, é para você não prosseguir. Porque quando nós desistimos, nós entregamos. Não entrega o que o Senhor já te deu de herança, que é uma promessa. Não entrega a ninguém, não permite que ninguém roube a tua fé. Nunca perca a fé. A fé é a única coisa que nós temos. A fé é o que nos faz manter de pé. Cada um passa por uma provação para ver aonde que está verdadeiramente a tua fé. Se é no Senhor, é na promessa ou é no que você que está querendo? Porque promessa, geralmente nós queremos algo, né? Nós fazemos uma promessa por uma cura, nós fazemos uma promessa de alguma coisa que tem, só que chega no meio, você não vê aquilo que se cumprir, você desiste. Só que essa promessa tem que ser eterna, porque a promessa da nossa fé é para a eternidade. Quando nós vencemos cada obstáculo, é que nós estamos sendo forjados no fogo. Nós estamos dentro de uma cova de leão. É onde o Senhor nos joga dentro de uma cisterna. É onde o Senhor te coloca na frente de batalhas desnecessárias para ver se você vai prevalecer, glorificando, exaltando, orando. Vou dizer para vocês, está falando comigo também. Porque não daria para me aguentar, não.
para mim vir aqui falar tudo isso para vocês, que eu quero ouvir, que eu queria estar ouvindo alguém dizer isso para mim, sabe? Aguenta, você está sendo forjada, você está sendo, o Senhor está vendo, o Senhor está enxergando, o Senhor não nada está passando despercebido na presença dele não, gente. Tudo o Senhor vê, mas vai chegar o dia que ele exatamente vai tirar a Penina, vai tirar o Golias, ele vai derrubar as muralhas de Jericó, ele vai salvar Raabe, ele vai fazer uma transformação na vida de cada um, porque cada passagem da Bíblia nos diz respeito de uma vitória que nós possamos conseguir futuramente. E tudo é a promessa. Porque quando muito, eu quero isso, vou dizer tudo que eu quis, eu falo assim, olha, eu não ligo para marca de carro, eu não ligo para tipo de carro, porque eu ando em qualquer carro, se alguém tiver um carrão aí, da carona, eu andei. Então, para mim, carro não é meu estado. Casa não é meu estado. Dinheiro eu preciso, sim, para minha sobrevivência. Tudo que eu quis, o Senhor me deu. Tudo que eu sonhei, o Senhor colocou na palma da minha mão. Tudo que eu desejei. Só que dependeu de mim dizer sim ou não. Só que o sim meu sempre será para Deus. E o meu não vai ser para tudo que me afasta de Deus. Se é um carro que eu desejo ele mais que tudo, não quero. É a casa, se ela não é uma obra de Deus, não quero. Tudo tem que ser para um propósito de Deus nas nossas vidas. Até uma cura, seja eu esteja passando por qualquer tipo de coisa, eu não estou vendo quem está aqui, ok? Tem um nome aqui, mas eu não estou vendo, eu só vou ver depois. A hora que eu terminar a live. Exatamente o que eu posso dizer. Se eu quero uma cura, Senhor, eu quero que se o Senhor pode, tu me curas para mim glorificar o teu nome enquanto eu viver e contar o meu testemunho. Isso é um testemunho para a glória do Senhor. E através desse testemunho, outras pessoas vão buscar o Senhor. Outras pessoas vão buscar esse Deus do milagre, esse Deus que faz maravilha, que ele faz tudo acontecer. Que às vezes nós achamos que não vai acontecer. Vai. Até no último momento. Até no último momento Deus faz o milagre acontecer. Você que não pode aceitar quando alguém chega e fala, é teu fim. Para você acabou, você vai morrer. Não aceite, porque o Senhor veio para dar vida, vida e abundância. Essa é a promessa que Jesus nos dá. Jesus nos deu vida. Por isso que a água que ele ofereceu para a mulher samaritana, para a mulher samaritana, que ele daria água, que ela nunca mais teria sede, que seria uma água que levaria ela para a eternidade. Sejamos como ela, seja como todos. Eu pego a parte da mulher samaritana. Eu acho que em cada passagem, só a da juíza Débora, né? Em cada passagem, eu posso me colocar e tirar algo de bom para minha vida, para mim poder permanecer confiante no Senhor. Porque em tudo que ele faz é para o nosso bem. Se alguém quer fazer algum mal para a gente, essa pessoa vai trabalhar de graça para que nós venhamos obter vitória. Muitas das vezes nós não entendemos nada disso. Estou falando algo aqui, olha que está indo além de mim. Muitas das vezes essa pessoa vai ali trabalhar para você, ela acha que está te fazendo mal, ela está planejando mal contra você, o que ela vai te fazer? Ela vai fazer você receber uma vitória. Ela vai fazer você receber verdadeiramente uma bênção de Deus. E muitas das vezes, como se diz, os nossos inimigos trabalham de graça para nós.
Por isso que fala que eles trabalham de graça para o povo de Deus. O inimigo, ele trabalha de graça para todos nós que cremos e confiamos num Deus verdadeiro, aquele que faz milagres e maravilha, porque Ele é o Senhor, Ele é o Rei, Ele é o tudo de nós, Ele é a Alabassúria, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. Para Ele toda a honra e toda a glória e todo o nosso louvor que seja dado a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Fica na paz do Senhor e até amanhã, se assim Ele permitir. Amém? Um beijo no coração.